aí galera, tudo tranquilo pessoal? Tudo beleza? Estamos começando hoje, né galera, a nossa 10ª aula da playlist do 8º ano. E hoje pessoal, nós vamos aí, né, conhecer os casos de semelhança, tá certo? Tivemos aí aulas sobre triângulos, né? A primeira aula sobre resolução de semelhança, né? Utilizando o primeiro conceito de proporcionalidade entre os triângulos, tá certo? Depois a outra aula foi de resolução de exercícios, ali mais de conceitos básicos, né, sobre o triângulo. E hoje, galera, nós vamos aqui para para a continuação da teoria. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. Galera, o que seriam esses casos de semelhança, né? Porque eu falei para vocês o seguinte: para um triângulo ser semelhante, ele ser semelhante ao outro, ele precisa seguir acontecer 6 casos, né? Assim, como assim 6 casos, Cadu? 3 lados tem que ser proporcionais um ao outro, né? E os 3 ângulos têm que ser iguais. Então nós temos aí 3 lados e 3 ângulos. Então 6 casos, né? Os 3 lados proporcionais e 3 ângulos iguais. Beleza? Só que aí, galera, em determinados casos, né, a gente não precisa observar essas 6 informações, tá bom? A gente pode encurtar um pouco tudo isso e aí a gente tira de letra rapidinho se esses triângulos são semelhantes ou não, beleza? Se eles seguirem determinadas regras, show de bola? E também, galera, em algumas questões, né, não vai vir tão explicitamente, tão abertamente assim, esses 3 lados e esses 3 ângulos, tá? O cara pode te dar só algumas informaçõezinhas e dali você tem que saber se eles são ou não semelhantes. E para isso, nós temos aqui os casos, tá bom? Então vamos aqui ao primeiro caso, galera. No primeiro caso, você só vai ter que perceber 2 informações, tá? E que informações são essas, Cadu? Você vai olhar para o triângulo, para esses 2 triângulos, tá? Se os ângulos correspondentes forem iguais, se você tiver 2 ângulos correspondentes iguais, então você já pode afirmar, tá, que esse triângulo ele é semelhante ao outro. Perceba nessa figura aqui, olha, que nós temos o ângulo A, olha só, que é esse ângulo que eu vou pintar em laranja aqui. Ele é semelhante, ele é igual, tá, ao seu correspondente no outro triângulo, olha. Beleza? E nós temos aqui o ângulo C, que é esse ângulo roxo aqui, embaixo, no triângulo grandão, tá? Ele é o que? Igual ao outro correspondente no triângulo menor. Então, se isso acontece, você pode dizer que esses 2 triângulos são semelhantes. E aí aqui você pode usar a relação de proporcionalidade. Que relação é essa, Cadu? A relação de proporcionalidade é essa relação aqui, galera, olha. Essa daqui que eu pintei de laranja, tá vendo aqui? Essa aqui é a nossa relação de proporcionalidade entre os lados. E aí, naquela figura, eu posso pegar os lados e utilizar essa relação aqui, talvez para descobrir um outro valor. Tá certo, galera? Tranquilo? Então ali eu já consigo afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes. Percebe então que eu não preciso dos 3 lados e eu não preciso ter 3 ângulos.
se eu tenho dois ângulos somente, e esses ângulos são iguais, né, os correspondentes, então eu posso dizer que essa figura ela é semelhante à outra, esse triângulo é semelhante ao outro. Show de bola? O segundo caso, galera, o segundo caso, né, é o caso lado, ângulo, lado. O que acontece? Nessa figura, você terá, né, dois lados correspondentes proporcionais e um ângulo igual. Como assim, Cadu? Olha só. Vamos aqui para o nosso exemplo. Vamos dizer que esse ângulo pequenininho aqui, ó, esse ângulo A, ele também está presente no triângulo grandão, olha. E eles são iguais, beleza? E aí, galera, eu tenho o seguinte. Eu tenho esse lado aqui valendo 2. E eu tenho esse lado correspondente, tá, ao outro valendo 4. Aí, eu tenho esse lado aqui, olha, valendo 5. E esse lado aqui vale 10. Perceba, galera, que, olha, os meus lados correspondentes, olha, esse aqui corresponde a esse aqui. E esse aqui, olha, corresponde a este aqui. Perceba, galera, que eles são proporcionais. Olha, se eu fizer 10 dividido por 5 e eu fizer 4 dividido por 2, eu irei obter uma constante de proporcionalidade 2. Essa constante afirma o quê? Que o triângulo grandão é 2 vezes maior que o pequeno, tá bom? E aí, eu posso afirmar que essa figura, que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Porque ele apresenta um ângulo entre os lados, tá? Igual ao outro, ó o lado laranja. Esse ângulo aqui vale alfa, então esse cara vale alfa. E além disso, os lados são proporcionais, os dois lados. Então, por exemplo, com isso, se esse lado aqui vale, por exemplo, 12, este daqui vale 6. Beleza? É só uma ideia aí. Tranquilo, galera? Então, aí, ó, se esse aqui, olha, por exemplo, vale 7, então esse outro aqui vai valer a metade, 3,5. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, essa que é a ideia aqui nessa parte de casos de semelhança, beleza? Perceba que eu não tenho, né, os três lados, eu não tenho os valores dos três ângulos. Somente aqui com 3 informações eu consigo afirmar que essa minha figura ela é proporcional à outra, tá certo? Então vamos aqui para o nosso último caso, galera, que é o caso do lado, 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 né? Esse caso, ele já te dá a ideia. O que é este caso? Lado, lado, lado. Você vai ter os três lados, né, proporcionais uns aos outros. Como assim, Cadu? Olha só. A questão não te afirma nada de ângulo, ela não fala os valores dos ângulos, mas ela fala, por exemplo, que você tem aqui esse lado valendo 3, esse lado valendo 2
e esse lado aqui valendo 4, tá? E aí, ela fala o seguinte, que esse lado aqui vale 16, esse daqui vai valer 12 e esse daqui vai valer 8. Perceba, galera, que esses lados, olha, todos os correspondentes, eles são que proporcionais, ó. Esse é proporcional a esse. Esse é proporcional a este. E esse é proporcional a esse. Você consegue perceber isso fazendo a relação, né, galera? Olha, 16 sobre 4 é igual a 12 sobre 3, que é igual a 8 sobre 2. Nesse caso, o resultado é 4, a nossa constante. Então, essa constante aqui, olha, a constante de proporcionalidade ela afirma o seguinte, que esse triângulo grandão, ele é 4 vezes maior que o triângulo pequenininho. E além disso, né, ela afirma o quê? Que eles são semelhantes. Com isso, eu consigo tirar a seguinte informação. Esse ângulo A é igual a esse ângulo A'. Esse ângulo B é igual ao ângulo B'. E este ângulo C é igual ao ângulo C'. E então, essa ideia de casos é muito importante, né? Você consegue tirar muita informação de um triângulo, de dois triângulos, tendo somente 3 ou 2 informações entre eles, tá certo? Então, galera, vamos aqui fazer um exemplo para a gente meio que utilizar essa ideia, tá bom? Exemplo aqui tranquilo, se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver esse exemplo, também é válido, tá bom, galera? Vamos lá, observe os triângulos abaixo. Então, você tem aqui 2 triângulos, tá? Feito as observações, diga qual é o valor de x. Beleza. Nesse caso, galera, olha só. Perceba, né, que para eu descobrir o valor de x, logicamente, eu preciso saber se esses triângulos são semelhantes, que é o que até agora você aprendeu, né? Como que eu vou comparar eles? Por uma relação de comparação, eu consigo descobrir o valor de x. E aí, galera, nessa ideia aqui, é preciso que você faça o seguinte, né? Ver se eles são semelhantes. Só que aí você não tem aqui as 6 informações, lembra? Você não tem os 3 ângulos e você não tem os 3 lados para a gente utilizar aí a relação. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o que nós acabamos de aprender, que é o que? Os casos de semelhança. Nós vimos o primeiro caso, né? Nós vimos que o primeiro caso, que é o caso ângulo, afirma o seguinte: se eu tenho 2 triângulos e os meus ângulos correspondentes são iguais, então esses meus triângulos, eles são semelhantes. Veja nesse caso que você tem aqui, ó, um ângulo vermelho e um ângulo vermelho.
um ângulo roxo e um ângulo roxo. Perceba que eles estão o quê? Na mesma posição, olha. Eles são os correspondentes, né? Olha, esse que eu circulei é correspondente ao outro. Esse que eu estou circulando aqui em cima é correspondente ao lado de cima do outro. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Tá bom? Eles são semelhantes e nós provamos isso pela ideia do primeiro caso. Cadu, poderia ser o terceiro? Poderia ser o segundo? Nesse caso aqui não, né? Só consigo afirmar pelo primeiro caso. Mas vai ter exemplos, né, onde eu vou conseguir afirmar isso através do segundo e do terceiro caso, tá? Logicamente tem que seguir os conceitos dos casos, tá? Agora o que eu vou fazer, galera? Para descobrir o valor de x, eu posso fazer a relação dos lados da constante de proporcionalidade. Eu posso, portanto, afirmar que 20 dividido por 5 é igual a x dividido por 6. Tá bom? E aí, olha só, vamos lá. 20 dividido por 5 é igual a x dividido por 6. Veja, galera, e isso é muito importante, que você tem que seguir sempre a mesma ordem, tá? Se você colocou o valor do triângulo grandão em cima, de um lado, no outro você tem que continuar assim, ó, o valor do grandão em cima. Feito isso, agora você vai fazer o quê? Multiplicar cruzado, tá bom? 5 vezes x de um lado é igual a 20 vezes 6. Você vai ter o seguinte: 5x é igual a 20 vezes 6, 120. Então, agora eu vou pegar o 5 e vou passar ele para o outro lado. Ele vai o quê? Dividir. Então, eu vou ter que x é igual a 120 dividido por 5. E aí nós vamos dividir isso daqui. 120 dividido por 5. 12 dividido por 5 é 2 e resta 2. Arreio 0. 20 dividido por 5 é 5. Opa, perdão, galera. 20 dividido por 5 é 4, né? E resta 0. Então, eu tenho que 120 dividido para 5 é igual x igual a 24. Então, aqui, nós conseguimos dizer qual é o valor de x. Logo, x vale 24. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Então, essa aqui é a ideia aqui dessa parte da matéria, da utilização dos casos de semelhança. Você vai olhar para esses casos e aí você vai afirmar: tenho dois triângulos semelhantes. E aí eu vou poder utilizar a relação dos lados, tá bom? Relação dos lados é essa daqui, que vem daquela relação de proporcionalidade, onde a gente colocava os três. Nesse caso, nós não precisamos colocar os três. Podemos só comparar os dois. Tá certo, galera? Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar essa videoaula
e se inscrever aí no canal do Sévio. Valeu? Tamo junto, pessoal. Fique com Deus. Forte abraço. Fui! So anytime you stop me, you want your